Fala pessoal, voltamos então. Vamos só analisar aqui essas formulinhas. Ó, relembrando, a variação do linear, né, é igual ao comprimento inicial vezes a constante de linear, ok? De dilatação linear, vezes a variação da temperatura. A variação da área é igual à área inicial vezes a constante beta, constante superficial de dilatação, vezes a variação da temperatura. E o ΔV é igual ao V0, né? A variação do volume é o volume inicial, gama, variação de temperatura. Ou seja, quando a temperatura varia, a gente tem uma variação do tamanho do negócio que a gente está trabalhando. Tudo bem? E aí eu dei alguns exemplinhos, né? Falei do prédio, falei aqui dos canos, falei dos... os metais, eles dilatam muito. Eu não cheguei a falar, né? Os metais, eles são materiais que dilatam muito, tá? Eles têm alto coeficiente de dilatação. E falei do rejunte, que é justamente para que uma pedra de porcelanato não entre em contato com outra pedra de porcelanato, causando a destruição, a quebra das duas pedras. Beleza? Então agora a gente vai para a dilatação dos líquidos. Gente, os líquidos, eles dilatam bem mais que os sólidos, tá? Eles dilatam mais que os sólidos. Tá mexendo a câmera, né? Tô tentando ficar quieto aqui. Os líquidos, eles dilatam bem mais que os sólidos. Então, isso é um problema pra gente. Pensa só. Pensa só aqui no meu exemplo. Eu tenho então um líquido dentro de um pote. E o pote ele é o quê? Ele é sólido, né? E aí eu botei meu foguinho, o foguinho ficou feio, né? Ou seja, eu aumentei a temperatura, eu estou variando a temperatura. Olha o que vai acontecer. Certo. Tá dando pra ver? Não sei se tá dando pra ver. Tá dando pra ver, né? Olha o que aconteceu. Ele aumentou de tamanho. Mas se eu falei, os líquidos eles não dilatam mais que os sólidos? Então, o sólido aumentou o tamanho, mas o líquido ele aumenta mais. Então vai cair um tiquinho, ó, xixizinho, vai cair um tiquinho, cai um pouco dentro de um outro potinho que eu desenhei. Este, na verdade, esta, né, é a dilatação aparente. Aparente. Por quê? Vamos com calma. Você olhou esse cara, aí você esquentou e você olhou esse cara, certo? Você olhou pra ele. Só que aí você viu uma aguinha vazando, você fala, nossa, é a dilatação. Isso aí é porque está dilatando, a água está vazando porque está dilatando, olha só. Só que não. A água dilatou um pouco, o sólido dilatou um pouco, só que a água dilatou um pouco mais. Então a água transborda. Esta é a dilatação aparente. Deu para entender? Esta é a dilatação aparente, porque é o que a gente está vendo. A gente vai ver a água vazando. A gente associa isso como se fosse a dilatação propriamente dita. Só que não, né? Essa não é a dilatação propriamente dita, porque a dilatação mesmo é a dilatação do sólido, né, que o líquido conseguiu suprir, mais o que caiu. Então vamos aqui, ó. A dilatação do líquido é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Vamos ver se está certo? Eu tinha 2 litros aqui, cabia 2 litros. Aí eu esquentei numa temperatura boa e agora cabe em 3 litros. Então quanto que a água aumentou aqui? 1 litro. Só de água aumentou 1 litro aqui. Porém transbordou 500 ml. Então é a aparente mais a do meu recipiente. Porque a do recipiente a gente não percebeu direito quando a gente estava olhando. Mas o recipiente dilatou. Então a água que está aqui dentro também dilatou. Deu para entender? Então, ΔV do líquido é igual ao ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. ΔV do líquido é o ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. Tá acabando, gente, tá acabando, eu prometo. Então, olha só o que eu fiz. Olha só o que eu fiz. Eu abri a equação, certo? O ΔV é igual ao V do líquido, é igual ao V0 do líquido vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura, certo? O ΔV aparente é o V0 do líquido, por quê? Porque qual que é o volume inicial aparente? É o volume inicial do líquido, vezes o gama aparente, vezes a variação de temperatura. Mais o volume do recipiente é o volume inicial do recipiente, que é o mesmo volume do líquido, vezes o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura foi igual para todo mundo, né? Eu posso decepar, vocês não vão ficar chateados, vocês não vão ficar bravos comigo. Eu posso decepar, certo? O volume do recipiente inicial também é igual para todo mundo, eu posso decepar para todo mundo tranquilamente aqui, ninguém vai ficar chateado comigo. O que sobrou? Ah, seu sapeca. Sobrou gama litro igual a gama aparente mais gama do recipiente. Tá lá. Gama do líquido é igual ao gama... Oh, tremeu tudo. É igual ao gama do aparente mais o gama do recipiente. Essa é a formulinha que muitas vezes é cobrada, viu? O gama do líquido é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Bom, só para dar uma geral para vocês, quando cai dilatação, normalmente cai dilatação de sólidos, né, linear,
superficial ou volumétrica. Porém, já vi muitos exercícios de relação para líquidos, né, dilatação de líquidos. E isso aqui a gente está analisando a dilatação de líquidos, em líquidos. Né? E como eu falei para vocês nesse outro papel aqui, ó, os líquidos dilatam mais que os sólidos. Por isso que a gente tem essa dilatação aparente. Beleza? Então agora a gente vai para a segunda partezinha dessa aula, que é a dilatação anômala da água. Eu falei para vocês, no primeiro videozinho dessas aulinhas aí, que a água ela tem uma dilatação meio louca, né? Entre 0 e 4 graus Celsius, a água é o contrário. A água dá tilt na nossa cabeça, entre 0 e 4. Porque o que a gente está acostumado? Aumentando-se a temperatura, dilata-se o nosso brinquedo, né? O que a gente está brincando. Porém, a água, entre 0 e 4 graus Celsius, ela comprime. Olha que loucura. Você está esquentando a água e ela está comprimindo. Pensa só o cientista querendo se matar nessa época. Porque de 4 graus Celsius até infinitos graus Celsius, a água, né, continua aumentando de tamanho. Logicamente, levando em consideração a ebulição e tal, né? Vamos com calma. Eu falei infinito, mas é de brincadeira. Mas entre 0 e 4 graus Celsius, ele diminuía. Ô, lasqueira. E qual que é a explicação? A explicação é a forma com que as moléculas são ligadas. Né? Se vocês lembrarem, a água ela é ligada pela ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, que é aquele H com FON. Lembra quem estudou química aí, H com FON? Entre hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio formam-se pontes de hidrogênio. E é o que acontece na água, entendeu? E essas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, são rompidas quando a temperatura aumenta. E a temperatura aumentando, elas rompem e faz com que essas ligações não existam mais e o espaçamento diminua. Logo, eles se aproximam, sabe? E aí, mostro para vocês o gráfico anômalo da água. Olha só, o gráfico que bonitinho. Eita, que tem uma merda aqui no celular. Aê! Eu não posso falar palavrão. O gráfico anômalo da água. Aqui é o de 0 a 4, ó. Aqui é o 4 graus Celsius. Aqui é o 0 graus Celsius. Tá vendo? Temperatura e volume. O volume, meu filho, foi diminuindo. Olha que loucura, diminuiu. Mas depois ele tende a aumentar. Tá ok? Revisando então, a variação volumétrica é igual a V0, gama, delta T. A variação superficial, S0, beta, delta T. A variação linear é L0, alfa, vezes o delta T. Lembrando que beta vale 2 alfa e gama vale 3 alfa. Muito obrigado pela atenção de vocês, façam os exercícios e um abraço.